Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus como sempre, para sempre. É um enorme e grande prazer com gozo na alma que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste penúltimo final de semana do 10º mês do ano de 2023, o mês de outubro. Haja visto, meu amigo, minha amiga, que o ano está passando muito rápido, os dias estão passando muito rápido e o tempo não para, meu amigo, minha amiga. Isso é um simples sinal para nós, para nós se voltar para Deus. Haja visto que os anos eles estão a passar e à medida que o ano vai passando, vai deixando traço, vai deixando experiências negativas e positivas na vida de muitas pessoas. Haja visto que nós estamos num tempo que a maior parte das pessoas elas são dominadas pelas circunstâncias, pelos problemas da vida que tem aprisionado, que tem bloqueado. Nós estamos num tempo que as pessoas estão frustradas por causa dos problemas que tem neutralizado, que tem distraído as pessoas e tem feito com que muitos não venham acreditar em Deus. Mas eu louvo a Deus, meu amigo, minha amiga, que Deus ele é amor e a prova do amor de Deus é que ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo ele declarou no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, dizendo o seguinte, que vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Talvez você se encontre cansado pelos problemas da vida, cansado pelas dificuldades que esta vida traz. Isso tem te levado a cair em depressão, isso tem levado a cair em estado de depressão. Mas se você ouvir a palavra de Deus, se você prestar a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela tem o poder de te libertar, ela tem o poder de mudar a tua vida. Mas você tem que crer. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus ele declarou no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e fará prosperar em tudo aquilo que eu lhe tenho enviado. Se você ouvir a palavra de Deus e prestar atenção, não na palavra do missionário, mas na palavra de Deus, que vai ser transmitida através do missionário, que não passa nada mais do que um instrumento usado na mão do Espírito Santo, Deus, ele vai te abençoar, ele vai te libertar, ele vai te transformar. Amém? A mensagem que o Espírito tem para nós hoje é uma mensagem poderosa. Quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, eu fiquei um pouco assustado, porque o Espírito Santo ele me fez entender que o segredo do sucesso de um homem, de uma mulher de Deus, está fundamentado nisso que você irá de ouvir. Por isso é de suma importância que você preste atenção, meu amigo, minha amiga. Olha, o que Deus ele mais quer não é nada mais, nada menos que eu e você, a gente hoje se presta atenção na palavra dela, porque a palavra de Deus ele é poderosa, ela tem o poder de transformar e de mudar a nossa vida, amém? Não existe, meu amigo, minha amiga, se o Espírito falar com você, a partilhar, a dar like, é conforme eu tenho dito sempre, meu amigo, minha amiga, o nome que tem que ser exaltado não é o meu nome, não é o teu nome, não é o nome de nenhum pregador, não é o nome de nenhuma igreja. Já visto que essa obra não é de homens, é a obra de Deus. Ela é pregada pelos homens, mas é a obra de Deus. O dono do ministério, o dono da obra é o próprio Deus. Por isso o missionário não passa mais nada do que um instrumento que Deus usa, assim como os outros homens e mulheres de Deus que têm se colocado nessa condição de instrumento. Deus ele tem falado, amém?
Eu vou fazer a oração e assim que eu fizer a oração, vamos ouvir essa mensagem que eu diria que é o segredo para nós ser felizes, para nós não se deixar dominar, para nós não se deixar ser influenciado, para nós não se deixar ser levado pela opinião dos outros, amém? Glória a Deus. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Santo Deus, por este momento de devoção que o Senhor me concede neste penúltimo final de semana do 10º mês do ano de 2023, o mês de outubro, para ser um instrumento usado nas mãos do Senhor para poder abençoar essa pessoa, para poder mudar essa pessoa, para poder tirar essa pessoa da ignorância, essa pessoa que se encontra aprisionada pelos problemas da vida, pelas circunstâncias, pelos sonhos não realizados, que o teu Espírito possa iluminar ela através, Santo Deus, da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, pois, não crê já está condenado. Ajuda, Espírito Santo de Deus, a fazer com que essa pessoa ela creia, ela acredite naquilo que o Senhor irá de fazer. Haja visto que a tua palavra, meu Deus, ela é poderosa, ela não precisa de homem nenhum, ela por si só, ela é poderosa, ela não precisa se defender, ela não precisa de ninguém para se defender, ela se defende por si só. Por isso, Espírito Santo, ilumina o meu entendimento, usa-me, Senhor Jesus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está sobre vós vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e falará por intermédio de vós. Tudo que eu te peço é que o Senhor ilumine o meu entendimento, que o Senhor fale através de mim, que a minha matéria humana, que o meu ego, Santo Deus, eles sejam reduzidos a pó e que o teu Espírito prevaleça, que o teu Espírito usa-me para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. Toma a direção desses minutos, dessa pregação, que o teu Espírito irá de falar por intermédio de mim. Tudo o que eu te peço é que o Senhor fale. Repreenda os demônios, repreenda o espírito da incredulidade, repreenda os espíritos malignos que fazem com que esta pessoa não venha prestar atenção, que eles sejam repreendidos e lançados no mais fundo do abismo. Toma a direção dessa mensagem. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para o dia de hoje, a mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós está em alguns textos da palavra do Senhor. Missionário, por que sempre ler a Bíblia? É aquilo que eu te falei, meu amigo, minha amiga. A obra não é minha, o missionário, como todos os ministérios, a palavra de Deus ela tem que ser pregada, porque a palavra de Deus ela tem primazia e ela é a prioridade. Amém? Tem alguns textos, vou te pedir que você tenha paciência, porque Deus tem algo novo, algo precioso, especial para falar conosco. Para o dia de hoje, a palavra que o Senhor tem para nós, primeiro está em dois textos da Antiga Aliança, no 6º livro do Antigo Testamento, o livro de Josué, glória a Deus. Josué capítulo de número 1, versículo de número 7 até o versículo 8. Deus falando com Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares. Versículo 8. Não deixes de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Só assim você fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a terceira e a quarta palavra
que nós vamos ouvir está no livro da Sapiência. Para quem não sabe, o livro da Sapiência, das poesias, é o livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 2. Como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei, na lei do Senhor, ela medita de dia e de noite. O quinto texto está no livro de Salmos, no mesmo livro dos Salmos, deixa eu abrir aqui. É aquilo que eu falei, Salmos são cânticos, são hinos. Mas tem coisas preciosas e muito poderosas para nós. Salmos capítulo de número 19, esse é o quinto texto, deixa eu abrir aqui, vamos ouvir. Salmos capítulo de número 19, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Salmos capítulo de número 19, versículo de número 14, diz o texto sagrado do salmista: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E a sexta palavra está no livro de Salmos, no mesmo livro de Salmos, no maior capítulo da Bíblia. Para quem não sabe, o maior capítulo da Bíblia é o Salmos capítulo de número 119. É o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Salmos capítulo número 119, versículo de número 9, o sexto. De que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho? Resposta: observando segundo a tua palavra. Salmos 119, mesmo capítulo, versículo de número 146, 147 e 148. Diz o texto sagrado: ao amanhecer da alvorada, eu te suplico, eu clamo a ti, Senhor. Depositei a minha palavra, na tua palavra eu deposito a minha esperança. Fico acordado nas madrugadas da noite para meditar nas tuas promessas. E a sétima palavra, é muita coisa que Deus tem para falar para nós, muita coisa poderosa. A sétima palavra está no livro do profeta Daniel. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Ezequiel, Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Daniel, deixa eu abrir aqui. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 2, diz o texto: no ano primeiro do reinado do rei Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que o Senhor havia dito ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. E a penúltima palavra que vamos ouvir está no livro do profeta Oséias, depois de Daniel. Deixa eu abrir aqui. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Deus falando para o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E a última palavra que nós vamos ouvir, encontramos o apóstolo Paulo falando com seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13, Paulo falando para Timóteo: quando vieres visitar Paulo,
traz a capa que deixaste em Troade, em casa de Caco, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, a palavra que o Espírito do Senhor iluminou, o meu Espírito quer que eu partilhe com vocês, é sobre o poder da meditação na lei do Senhor. Para começar, vamos procurar entender o que significa essa palavra meditação. Eu fui pesquisar, a palavra meditação, ela vem de uma outra palavra do latim, que é meditare, que significa se desligar do mundo exterior e ficar isolado no seu centro, no seu local de privacidade, puxando assim a sua atenção em si mesmo, imergindo-se em si mesmo através de um exame de si mesmo. Em outras palavras, meditar seria a pessoa se isolar, ficar no seu canto e analisar, pensar, refletir em si mesmo ou em alguma coisa que pode influenciar ou pode provocar impacto para a sua vida. A meditação, ela é um exercício milenar e tem sido praticada por muitas religiões do mundo oriental. Já visto que países como a Índia, países do mundo oriental, eles têm um costume de praticar muita meditação, e os benefícios da meditação é que ela faz com que o ser humano tenha uma autoestima mais forte, ela faz com que o ser humano tenha mais segurança de si mesma e conheça-se melhor a si mesmo. Mas só que, meu amigo, minha amiga, só a meditação em si, ela aumenta a autoestima, faz a pessoa se sentir melhor, faz a pessoa se sentir mais confiança, porque quanto mais a pessoa ela vai meditando, ela vai se examinando, focando a sua atenção nas suas qualidades, nos seus defeitos, nos seus pontos fracos, no seu ponto forte. Vai fazer com que a pessoa ela trabalhe em si e ela seja uma pessoa com uma autoestima forte. Mas só que, meu amigo, minha amiga, meditar na lei do Senhor, que no caso seria a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de mudar a nossa vida e de influenciar a vida de muitas pessoas. Nós lemos na palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9. Temos um problema. Moisés, ele faleceu. A congregação de Israel, ela chorou, ela pranteou 30 dias a morte de Moisés, que era o homem que Deus ele havia usado, que é para libertar o povo de Israel que estava aprisionado no Egito, na servidão de Faraó durante 430 anos. Estamos a falar de 4 séculos e 30 anos que o povo de Israel ficou mergulhado na cultura e na doutrina dos egípcios. E Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Só que quando nós chegamos no capítulo 1, Moisés ele faleceu. E Deus ele fala que é para Josué suceder Moisés. Só que, meu amigo, minha amiga, algo que o Espírito Santo ele iluminou o meu espírito, que quando eu estava a meditar sobre esse tema e ouvindo mensagens, é que você vê, meu amigo, minha amiga, que suceder um líder fracassado não é uma coisa muito difícil. Claro, alguém que não fez nada, alguém que fracassou, alguém que não influenciou, alguém que não deixou história, não marcou na história, não é muito complicado suceder essa pessoa. Mas suceder, meu amigo, minha amiga, um líder bem sucedido, um líder que chegou no ápice, no ponto máximo do seu ministério, suceder um homem que tocou com o cajado no mar, o mar se abriu, bateu na rocha, da rocha saiu água, ou seja, era
era uma missão muito difícil, muito complicada que é para Josué realizar. E Deus, quando ele vai falar com Josué, Deus ele dá o segredo que é para Josué conseguir não ser maior do que Moisés, porque no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, nos últimos versículos, diz que não haverá homem igual a Moisés, que Deus ele falava face a face, como fala com um amigo. Você vê a missão de Josué, era suceder um homem que conversava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Josué ele teve uma responsabilidade muito grande de suceder alguém que fez algo que dificilmente um outro homem era capaz de fazer, era capaz de lhe superar, porque Moisés, se você não sabe, foi o homem que Deus ele usou que é para representar a lei. Porque Moisés ele representa a lei, já o profeta Elias ele representa os profetas. E está escrito no livro de Deuteronômio que não haverá homem igual a Moisés. E Josué ele tem essa incumbência, ele tem essa responsabilidade de suceder a Moisés, porque Moisés ele tinha falecido. Mas só que Deus ele quando foi falar com Josué, Deus ele viu que Josué ele estava com a cabeça baixa, ele estava triste, porque Josué ele sempre foi o servidor de Moisés. E Deus ele disse para Moisés, levanta-te. Deus ele fala para Josué, levanta-te, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. E no versículo 8, Deus ele vai dar para Josué o segredo que é para ele ser no futuro um grande líder. Talvez não no nível de Moisés, mas que é para ele ser um grande líder, que é para ele ser vitorioso, que é para ele vencer, se ele quer marcar na história. No versículo 8 de Josué capítulo 1, Deus ele fala para Josué dizendo o seguinte, olha, não deixes de falar deste livro. Que livro, missionário? A lei de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E Deus ele vai continuar no discurso dizendo para Josué, antes medita nela de dia e de noite. Terceiro, e só assim farás e farás cumprir tudo quanto nele está escrito. Deus ele dá para Josué 3 segredos, 3 pilares, se ele quer vencer, deixar a história, dirigir o povo dele, ser um grande líder de sucesso. Deus ele dá para Josué 3 segredos, que é para ele vencer, que é para ele ser um líder vitorioso no futuro. Ele fala primeiro, não deixes de falar desta lei, ou seja, não deixes de falar da minha palavra. E segundo, Deus vai falar para Josué, olha, antes medita nela de dia e de noite. Missionário, o que acontece? Por que nós devemos meditar na lei do Senhor? Deus ele falou no livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Uma das razões por que as pessoas estão com a vida destruída, por que as pessoas estão cheias de problemas, por que as pessoas se deixam dominar, se deixam influenciar pela opinião alheia, pela influência dos outros, por que as pessoas estão sempre a ser enganadas, por que as pessoas estão sempre a ser dominadas, inclusive pelos espíritos malignos, é porque as pessoas elas não conhecem a lei do Senhor, não conhecem a palavra de Deus. Naquele tempo a lei do Senhor era a Torá, que é um livro dos Hebreus, faz parte do livro dos Hebreus. A Torá ela é constituída de 613 mandamentos, 248 são mandamentos positivos que é para se cumprir, e 365 mandamentos são mandamentos negativos, ou seja, aqueles mandamentos que era proibido
o povo de Israel fazer, uma vez que eles desobedecessem aqueles mandamentos, eles seriam sancionados, e esses mandamentos eles são mencionados nas leis mosaicas, que é citadas em Deuteronômio, nos livros que Moisés ele escreveu. Deus ele fala que o segredo que é para vencer, que é para Josué ser vitorioso, que é para Josué ser bem, que é para Josué conseguir vencer e ser um homem forte, está na meditação da lei do Senhor. E o problema não é só meditar na lei do Senhor, mas Deus ele fala que é meditar de dia e de noite. Missionário, o que é meditar na lei do Senhor? É analisar, refletir, pensar. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número 2, tem algo interessante. Diz que Daniel falando que no ano em que morreu o rei Dario, eu, Daniel, procurei entender pelos livros que o número de anos que o Senhor havia dito ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém é de 70 anos. Está mencionado em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Nós vemos aqui algo interessante, que o profeta Daniel, ele queria entender uma profecia que Deus ele havia dado para o profeta Jeremias. E a palavra de Deus disse que o profeta Daniel ele foi buscar informações através do intelecto, ele foi meditar na palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, que fala do aparecimento, como também no Evangelho de Lucas, que fala do aparecimento do anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, quando veio falar com Maria, que era uma moça virgem, que não havia se deitado com ninguém, que era completamente virgem santa. E quando ele veio anunciar para Maria que ela ficaria grávida do Messias, do Yeshua, do Aramachia, do ungido de Deus, a palavra de Deus diz que Maria, quando Gabriel falou que ela ficaria grávida do Messias, nós encontramos no cântico de Maria, ela declara dizendo o seguinte, que a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, a partir do momento que Maria ela recebeu da parte de Gabriel, o mensageiro de Deus, que ela ficaria grávida, possuída pelo Espírito Santo, que ela ficaria grávida do Filho de Deus, Maria ela pegou aquela palavra, ela começou a pensar, ela passou o dia todo, meses todos, pensar naquilo que Gabriel havia falado com ela, que ela ficaria grávida e que no tempo de Deus ela veio gerar o Cristo, o Messias. Como também nós temos no livro de Gênesis, quando fala do encontro de Isaac com Rebeca, quando o servo de Abraão, Eleazar, foi buscar Rebeca, que seria a futura esposa do filho de Abraão, Isaac. A palavra diz que Isaac ele saiu pelo campo meditando como seria o seu encontro com Rebeca. Ou seja, meditar é isso, meu amigo, minha amiga, é nós pensar, é nós ruminar, é nós analisar o que a palavra de Deus ela traz para a nossa vida. Infelizmente nós estamos num tempo, meu amigo, minha amiga, que a maior parte das pessoas elas são analfabetas no que diz respeito à Bíblia Sagrada, porque naquele tempo, no tempo da lei, assim como no tempo do Novo Testamento, eles tinham pergaminhos, eles tinham rolos, mas só que hoje nós temos a graça por causa da imprensa, porque se você não sabe, essa Bíblia que nós usamos hoje, que sofreu várias correções, antigamente era usada, eram feitos rolos, mas hoje nós temos a graça de ter esses 66 livros, que 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que Deus ele permitiu que fosse o pacote completo, a bússola para todos aqueles que querem lhe ouvir. As pessoas hoje não conhecem a Bíblia, não conhecem o seu conteúdo, e você vê que Satanás, o que ele mais quer é que as pessoas elas sejam ignorantes no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque se as pessoas não conhecerem a palavra de Deus, elas morrerem
ignorantes no que diz respeito à palavra de Deus, elas estão completamente condenadas ao castigo de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E o grande desafio hoje tem sido em pregar a palavra de Deus, porque para pregar a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, tem que ser feita através de pessoas que têm compromisso com Deus e que amam ler a palavra de Deus. Você vê que, meu amigo, minha amiga, George Washington, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, ele declarou dizendo o seguinte, que o segredo que é para governar o mundo é ter Deus e ter a Bíblia, conhecer a Bíblia. Essa é uma frase que foi dita por um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Você vê que a palavra de Deus, meu amigo, ela é poderosa. Ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. Você vê que hoje, por falta de conhecimento da palavra de Deus, as pessoas estão com a vida completamente problemática. Por quê? Porque as pessoas, elas são analfabetas no que diz respeito à palavra de Deus. E segundo, porque é a falta de interesse. Você vê que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós começamos a meditar, a analisar, ela vai produzir em nós algumas coisas. Primeiro, que a palavra de Deus, ela vai produzir em nós o arrependimento. A partir do momento que nós começamos a ouvir a palavra de Deus com o coração leve, com o coração aberto, Deus, a palavra de Deus, ela vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E outro poder que a palavra de Deus, ela vai provocar a partir do momento que a gente começa a meditar nela, que é a pensar naquilo que nós estamos a estudar na palavra de Deus, ela vai provocar em nós a vontade de orar. Você vê que é uma coisa ligada com outra. Você vê que a oração, assim como a meditação, os dois juntos é o oxigênio da vida cristã. Não existe vida cristã sem oração, e não existe vida cristã sem meditação. Os dois estão tão interligados, tão colados. E você vê que quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, a nossa vida será completamente transformada. Você vê que no Salmos capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, diz que bem-aventurado, que significa como é feliz aquele ou homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A partir do momento que a gente começa a meditar, pensar, analisar na palavra de Deus de dia e de noite. Missionário, o que é isso? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ou seja, a qualquer momento, a qualquer período do dia que você tem um espaço livre, que você não tem nada para fazer, você aproveita aquele momento que é para meditar, que é para analisar um texto que Deus falou com você. Você medita, aquilo que eu acabei de falar, que quando Maria recebeu a notícia que ela ficaria grávida de Jesus, de Cristo, aquela palavra que Gabriel falou com ela, ela pensou aquilo todo dia. Meditar na palavra de Deus é você pensar todo dia na palavra de Deus, naquilo que você leste, naquilo que a palavra falou ao teu coração. Eu me lembro que quando o Espírito Santo ele falou ao meu coração, através da palavra de Deus, que eu seria um missionário, os anos passaram, mas aquilo ficou guardado, ficou arquivado no meu cérebro, no meu cérebro. Os anos passaram, mas aquilo nunca desapareceu. Por quê? Porque quando Deus fala é assim, a palavra de Deus ela não volta vazia. Aquilo que Deus falou no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, dizendo o seguinte, que assim será com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não precisa de mim, não precisa dos pregadores. Ela por si só ela é poderosa, ela tem o poder de transformar, de impactar e de mudar a vida do ser humano. E você vê que o salmista ele declara dizendo o seguinte, que
que você vê que a palavra de Deus ela faz? Ela nos torna sábio, ela nos dá sabedoria. Quando você conhece a Bíblia Sagrada, quando você ouve a palavra de Deus, você entende a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, ela vai te sugerir alguns conselhos que, se você seguir, você será bem sucedido. Primeiro, ela vai te dar sabedoria, que é para você não seguir o conselho dos ímpios. O que significa essa palavra ímpio, missionário? Ímpio é toda a pessoa que pratica impiedade, é toda a pessoa que ela até sabe o que é certo, mas ela opta sempre em fazer o que é errado. É aquela pessoa que está dentro ou fora da igreja, ela sabe que roubar é errado, mas ela rouba, ela sabe que fornicar é errado, mas ela rouba, ou seja, ímpio é aquela pessoa que pratica impiedade, que ela pratica o mal e não tem dor na consciência. A palavra de Deus, ela chama essa pessoa como ímpio. Mas quando a pessoa ela é feliz, ela segue a palavra de Deus, ela não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é isso? Quando a pessoa ela conhece a palavra de Deus, ou quando a pessoa medita na palavra de Deus, o que ela faz, ela se afasta daquelas pessoas que não têm o mesmo impulso do que ela, que é andar nos caminhos de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus faz, que o Espírito Santo ele faz, quando nós estamos muito envolvidos com Deus, através da devoção, através da oração, através da meditação na palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos falar que é para nós se afastar daquelas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, que não têm o mesmo impulso que nós temos, que é se voltar para as coisas de Deus. O Espírito Santo vai falar que é para nós se afastar dele. E terceiro, o salmista vai falar que e nem se assenta na roda dos escarnecedores, que são aquelas pessoas que a conduta dele é completamente escárnea, completamente perversa. E no versículo 2 declara que antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita nela de dia e de noite. E no capítulo 19, versículo 14, aquilo que eu falei, são sapiências, são poesias. Capítulo 19, versículo 14, nós encontramos o salmista ele declarando, um dos salmistas, porque para quem não sabe, o livro de Salmos ele tem 150 capítulos e foram escritos por muitos homens e muitas mulheres de Deus em vários períodos, em vários tempos diferentes. E o Salmo 19, versículo 14, nós encontramos o salmista ele falando dizendo o seguinte, que as palavras, falando para Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, meu redentor, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E no capítulo número 119, versículo 9, nós temos o salmista falando o seguinte, que olha, como poderá o jovem conservar puro o seu caminho? Ele dá a resposta, observando segundo a sua palavra. Ou seja, aqui tem uma resposta que é para os jovens vencerem na vida, é observar a palavra de Deus. E nós lemos no capítulo número 119, versículo número 147 e 148, e vemos também um outro salmista ele falando para Deus que antes do amanhecer eu me levanto e suplico a ti meu socorro. E ele declara o seguinte, que depositei na tua palavra a minha esperança e fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? É isso que Deus ele quer, é isso que a palavra de Deus ela faz. Quando o homem ele tem interesse, a palavra vai provocar fome. A palavra ela vai provocar na pessoa a fome de querer ouvir mais, de querer aprender mais. Quando Josué ele ouve, que Deus está a falar com Josué, disse, não deixe de falar do livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Ou seja, qualquer espaço que a pessoa tem durante a jornada, seja de manhã, de tarde, à noite,
medita na lei do Senhor, medita na palavra do Senhor. E Deus ele fala, ele declara o seguinte que faz atenção em cumprir tudo quanto nele está escrito. Quanto nele está escrito. A palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela tem o poder de transformar, de modificar a vida do ser humano. Nós estamos num tempo que hoje nós temos muita facilidade de adquirir a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo inteiro e também é o livro mais traduzido, sabendo que os originais da linguagem originais que foram escritas a Bíblia Sagrada, nós temos o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e o Novo Testamento que foi traduzido ou foi escrito no grego. Essa é a palavra, essa é a expressão, foi traduzido, foi escrito no grego. Mas a palavra de Deus, ela está aí. As pessoas têm acesso. Nós estamos num tempo que você pode ter acesso através de aplicações no teu smartphone. Tem aplicações sobre a Bíblia Sagrada. Mas o problema hoje o grande desafio é fazer com que as pessoas elas entendam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. Para você entender a palavra de Deus, você precisa simplesmente só do Espírito Santo, porque é um livro espiritual. E se nós queremos entender a palavra de Deus, a gente tem que se esforçar. É isso que Deus falou para Josué: esforça-te, esforça-te. Você tem que fazer esforço de ler a Bíblia. Você tem que fazer esforço de acordar ou de reservar tempo, porque meditar é isso, é você se desligar. Você tem que fazer o esforço de se desligar do mundo exterior, de se isolar no seu centro, trazendo assim a sua atenção em si, imergindo-se em você e meditar na lei do Senhor. Sem reservar tempo de meditar na palavra do Senhor, a gente não vai conseguir vencer na vida. E nós temos um episódio que no livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo, ele se encontrava numa situação, eu penso que ele estava preso. E ele recebeu a visita do seu filho na fé, Timóteo. A primeira coisa que veio na cabeça do apóstolo Paulo, quando Timóteo foi visitá-lo, ele declarou dizendo o seguinte lá: quando passares em Troades, que é uma cidade que está mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo número 6. Quando passares em Troade, traga-me os livros e principalmente pergaminhos, porque naquele tempo a Bíblia Sagrada era escrita à base de pergaminhos, ou seja, Paulo ele foi buscar informação, ele tinha necessidade de meditar na palavra do Senhor. Sendo assim, vamos para a segunda parte, missionário. O que é que vai acontecer então se eu meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor? Primeiro, nós temos Deus respondendo para Josué, nas últimas frases do versículo 8, é declarado o seguinte que não deixe de falar da palavra desta lei, antes medita dela de dia e de noite e farás cumprir, ou seja, tenha o cuidado de obedecer, porque o que vale, meu amigo, minha amiga, é nós falar da palavra de Deus, meditar, que é analisar, que é pensar naquilo que a palavra fala ao nosso coração. O exemplo que eu dei, por exemplo, de Maria, quando ela ouviu da boca do anjo Gabriel que ela ficaria grávida de Jesus, ela pensou aquilo todo dia, todo mês, ela ficava pensando naquilo que ela ouviu do anjo Gabriel: eu vou ficar grávida do filho de Deus. Isso é meditar, é você pensar naquilo que a palavra fala ao teu coração. E Deus ele diz que e farás cumprir. À medida do momento que Deus ele fala ao nosso coração, a gente tem que cumprir, a gente tem que obedecer. Eu me lembro quando o Espírito Santo ele falou ao meu coração que a vontade dele para minha vida é que eu seja missionário. Eu tinha muita dificuldade em obedecer, mas eu louvo a Deus por Deus usar um homem de Deus que é para impactar a minha vida, que é para me motivar a pregar a palavra de Deus, porque quando Deus fala ao nosso interior, a gente sente o impacto do Espírito, a gente entende. Agora a gente tem que fazer a terceira coisa, que é cumprir. O que a palavra de Deus fala com você,
é a revelação de Deus para a tua vida, mas ela só vai funcionar se você cumprir, se você obedecer. No meu caso, Deus ele falou que a vontade dele para a minha vida é que eu seja missionário. Eu aceitei e até hoje o Espírito me dá vontade de cumprir, de obedecer. Ou seja, a palavra é para nós ouvir, é para nós analisar, meditar, refletir naquilo que a palavra falou no nosso coração e colocar em prática. E quando a gente coloca em prática a palavra de Deus, vai acontecer o que Deus ele falou para Josué. Só assim você fará prosperar os teus caminhos. Você vê, meu amigo, minha amiga, que hoje, em muitos lugares, em muitas denominações, em muitos segmentos, as pessoas elas fazem campanha. Nas igrejas evangélicas, o que mais se vê são campanhas. São campanha da prosperidade, campanha para a vida sentimental, campanha para a saúde, campanha de corrente de libertação, campanha disso, daquilo, da saúde cozido. As pessoas participam, as pessoas fazem campanhas, dão oferta, metem dinheiro no envelope, fazem um monte de coisas que é para ter uma resposta de Deus. Mas a resposta é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Deus falou através da boca do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. O meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Você vê que quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, nós vamos ser destruídos. Você vê que muitas pessoas que participam em muitos lugares, que vão em muitos segmentos, elas fazem campanha, elas fazem propósito, e você vê que as coisas nem sempre saem da maioria das vezes conforme as pessoas pensam, porque se você faz campanha, você faz propósito, você mete dinheiro no envelope e você dá a tua oferta e não aconteceu nada, meu amigo, minha amiga, tem um problema aí. E sabe o que vai acontecer se você fazer isso? O dinheiro que você colocar no envelope vai ajudar a igreja, vai ajudar o lugar onde você depositasse o dinheiro na igreja, mas não vai mudar. Na maioria das vezes é aquilo que acontece. As pessoas elas chegam feridas em muitos lugares, em muitas denominações, e saem com a alma destruída. A resposta Deus já nos deu, está em meditar na lei do Senhor. O problema é que as pessoas não querem ler. As pessoas não querem ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, se a gente não ler, se a gente não estudar a palavra de Deus, se a gente não meditar, porque tem três formas que é para nós entender, entender a palavra de Deus. A primeira é ler. Você pode ler a palavra de Deus, que é para ter informações, que é para guardar na mente. Segundo, você pode estudar, que é a recomendação que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus ele deu no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte aqui: examinai as Escrituras Sagradas. Ou seja, Jesus ele nos aconselha a estudar a palavra dele, porque cuidais ter nela a vida eterna. João 5, 39. Já Josué capítulo 1, versículo 8, Deus ele fala que é para Josué meditar de dia e de noite, ou seja, meditar, analisar, refletir. E Deus ele fala que fazendo assim, ele agora, uma vez que ele medita, que a palavra fala ao seu interior, que ele vai pensar na palavra de manhã, de tarde, de noite, agora coloque em prática. Só assim farás e farás cumprir tudo quanto está escrito. Só assim farás prosperar o seu caminho. Você quer ser próspero? Você quer parar de sofrer? Você quer parar de ser manobra dos mercantilistas da fé? Lê a Bíblia Sagrada. Medita na palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Só assim você fará prosperar os seus caminhos e você será bem-sucedido. Você terá paz interior. Haja visto, meu amigo, minha amiga, que a maior parte dos problemas que o ser humano tem está no seu caráter. Porque assim, Deus, olha, a mudança, a regeneração, a obra de Deus que é para nos transformar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você vê que o maior interesse de Deus com relação ao ser humano é transformar o nosso interior. Porque uma vez que o nosso interior estiver transformado através da meditação na lei do Senhor de dia e de noite, tudo no nosso exterior vai mudar como consequência da mudança interior. Você vê que o salmista no capítulo 1, versículo 1 e 2,
Ele declara dizendo feliz homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem segue, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem não segue o conselho dos ímpios, não anda segundo o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele explica o que acontece. Pois será como a árvore que é plantada junto a ribeiro, cujas folhas estão estendidas na estação própria. Já viste, se você prestar atenção, porque ribeiro está a se falar de uma árvore que é plantada num lago, num rio, num ribeiro. Ou seja, você vê que o tempo passa, as estações do ano passam, mas aquela árvore, ela nunca murcha. Já viste quando uma planta ela é plantada em zonas desertas, onde não há água, o que acontece? Aquela planta ela murcha, ela seca, por ausência de água. Mas quando a planta ela é plantada em ribeiros, podem passar as estações, mas a planta ela não murcha. Ela está sempre fresca e tudo quanto ela faz prosperar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Quanto mais a gente medita, estuda, pensa, analisa, rumina, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é ruminar? Sabe o que é ruminar, meu amigo, minha amiga? Existem alguns animais que praticam a ruminação. Vou dar exemplo de dois. Um é o boi, outro é o cavalo. O que é ruminar? Você se prestar atenção, é a maneira como é que os animais ingerem, por exemplo, os alimentos. Por exemplo, o boi ele pode comer o capim, ingerir diretamente no estômago, a ingestão. E tem aquele processo que o boi ele vai comer o capim e ele vai começar a mastigar o capim. Uma vez que ele estiver a mastigar, aí depois ele ingere no organismo. Ruminar, meu amigo, minha amiga, é você mastigar, é você devorar o texto, é você devorar a Bíblia Sagrada. O que é isso, missionário? Por exemplo, você pegaste um texto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pegaste esse texto, você vai ruminar. O que é isso, missionário? Você vai procurar saber o significado de cada palavra. Senhor, faltará. Você vai ruminar, você vai mastigar, você vai ruminar toda a palavra do texto. É isso, meu amigo, minha amiga, que é meditar na palavra do Senhor. É isso que Deus ele quer. E você fazendo isso, tendo o hábito de ruminar, de mastigar a palavra do Senhor e trazê-la para a sua vida, você será bem sucedido. Você será bem sucedido. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu convido você, o Espírito Santo diz que é para convidar você, porque muitas pessoas têm a Bíblia Sagrada. Alguns têm em casa, mas elas deixaram atiradas no armário, adornando bibliotecas. Outros até têm guardado no quarto, mas não têm o prazer de estudar, não têm o prazer de ler a palavra do Senhor. A resposta, meu amigo, minha amiga, que é para Deus ele mudar a tua vida, está em meditar na palavra dele. Não tem forma mágica. Você vê que para suceder Moisés, que foi um líder bem sucedido, que chegou no ápice do seu ministério, é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga, que sucedeu um líder fracassado, que não fez nada, é a coisa mais fácil que existe. Mas suceder alguém que fez história, que abriu o mar, que bateu na rocha, que tirou o povo de Israel do Egito, não uma tarefa fácil, mas Deus ele deu o segredo que é para Josué conseguir. Está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aqui está o segredo para você que está aflito, que está angustiado, que não consegue vencer, que tem a sua vida completamente aprisionada pelos problemas da vida. O segredo não está em você colocar envelope, colocar dinheiro no envelope ou participar da campanha ABCD. Não! Está redondamente errado. O segredo está em eu e você meditar na lei do Senhor. É isso que eu falei, que a meditação é um exercício milenar que é praticada por muitas religiões no mundo oriente.
homens como Buda, como Maomé, eles praticavam essa religião. E eles praticavam essa arte milenar. Você vê que a meditação, ela só por si só, ela tem o poder de transformar, de aumentar a nossa autoestima. Mas quando nós meditamos na lei, estamos a falar de uma mudança completamente radical, porque a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação do espírito e da alma, das juntas e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A fé, você quer ter fé, você quer ser um homem cheio de fé, leia a Bíblia Sagrada, leia a palavra do Senhor, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ouvir a palavra de Deus, se meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus de dia e de noite, não tem como a gente ser homens e mulheres de muita fé. Aqui está o segredo. Deus deu o segredo que para Josué. Disse: você quer suceder Moisés, você quer ser um grande líder, medita na lei do Senhor de dia e de noite e se esforça aqui para cumprir tudo quanto você estiver a meditar na lei do Senhor. Infelizmente as pessoas estão a ser destruídas porque as pessoas não querem, não conhecem a Bíblia Sagrada. Hoje está cheio de analfabetos e de analfabetas da Bíblia Sagrada. O que as pessoas sabem da Bíblia é que elas ouvem no púlpito, é que elas ouvem de muitos lugares, mas você pode adquirir a palavra do Senhor. E quanto mais você meditar, e quanto mais você memorizar a palavra de Deus, você será um homem forte como missionário. Você, a tristeza, os problemas da vida, podem até vir contra você, mas você sabe que existe algo maior. Você vê que Paulo mesmo preso, a preocupação dele foi simplesmente em falar que é para Timóteo quando ele vir trazer os pergaminhos. Ou seja, Paulo, assim como o profeta Daniel 9:2, eles buscavam informações através do intelecto. E algo o Espírito Santo me iluminou agora. Meu amigo, minha amiga, você vê que mesmo a meditação também tem a ver com oração. Você não vai conseguir fazer uma oração madura. Você não vai conseguir fazer uma oração forte. Você não vai conseguir orar mais de 30 minutos, 1 hora que já estamos a falar além do normal, 1h30, 2 horas, 3 horas. Se você não meditar na lei do Senhor, é impossível. É impossível você e eu, a gente orar além do normal, se a gente não meditar de dia e de noite, e se a gente não tiver a palavra escondida no coração. É impossível. É impossível. É impossível, minha amiga minha. Você vê que a oração e a meditação, eles estão interligados ao oxigênio da vida cristã. E a triste notícia é que as pessoas não gostam de ler. Não gostam de ler a Bíblia. Não gostam de ler a Bíblia porque as pessoas, elas preferem resultado imediato. Como assim, missionário? Elas preferem participar de campanhas, colocar dinheiro no envelope, fazer propósito. Mas, meu amigo, minha amiga, Deus ele já deu a resposta. A resposta está em meditar na lei do Senhor. É por isso que você vê que 90% das pessoas que fazem campanhas, elas saem sempre frustradas. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus ele conhece a intenção das pessoas. Deus sabe que a maior parte das pessoas que estão a fazer campanhas, que estão a dar dinheiro, que estão a colocar dinheiro no envelope, e estão a participar de propósitos em muitos lugares, em muitas igrejas, é com a ambição de quererem resultados. Porque as pessoas elas só querem Deus para suprir as suas necessidades, para resolver os seus problemas, seja na área econômica, na área sentimental, na área emocional, na área da saúde. As pessoas só querem Deus que é para viver bem. Então, o que é que acontece na maioria das vezes quando se faz campanha? O dinheiro vai para a igreja. O dinheiro que você dá, que você coloca no envelope, que você dá aqui para participar em propósitos em muitos lugares, aquilo vai ajudar as igrejas, vai beneficiar a vida dos mercantilistas da fé que te motivam. Porque você vê que a maior parte das igrejas que fazem campanha, que fazem sempre propósito de dar dinheiro, de meter dinheiro no envelope, não tem palavra. Não tem palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, meu amigo, a gente tem que meditar. Deus ele poderia muito bem dar o caminho da facilidade que é para Josué suceder a Moisés, mas Deus disse não. Você quer suceder Moisés? Você quer chegar um pouco no nível de Moisés? Então a resposta está aqui. Medita na lei do Senhor de dia e de noite.
de dia e de noite, de dia e de noite. Só assim você fará prosperar os seus caminhos. Quer ser feliz, a tua satisfação tem que ser meditar na lei do Senhor. Por isso você que nunca mais leu a Bíblia, ou você que tem Bíblia e deixaste adornado, o Espírito Santo ele te dá conselho, que é para você meditar. A palavra do Senhor pela misericórdia do Espírito Santo, eu já li toda a Bíblia Sagrada pela misericórdia do Espírito Santo, 25 vezes de Gênesis a Apocalipse. Mas só que hoje, de tanto ler a palavra do Senhor, agora o Espírito Santo me levou para um outro nível, que é de estudar, que é de meditar. Por isso que hoje o Espírito Santo tem me levado muito aqui para buscar recursos de Bíblia de estudo. Missionário, o que é Bíblia de estudo? Bíblia de estudo são recursos simplesmente que vai te ajudar a se aprofundar mais na palavra do Senhor. E hoje nós temos várias Bíblias de estudo, temos várias Bíblias de estudo. Vou falar, por exemplo, do top 3. Do top 3 das Bíblias com mais recursos, né? Que é para a pessoa se aprofundar. Nós temos a número 1, né? A Bíblia King James, que tem muitos recursos. A Thomas Nelson, que saiu em janeiro desse ano, que tem 50 mil recursos, que é para a pessoa se aprofundar. Temos a Nova Almeida atualizada e temos a Bíblia Palavra-Chave, ou seja, tem muitos bons recursos que é para a pessoa se aprofundar. Essas que eu falei, pela misericórdia do Espírito Santo, eu tenho elas e muitas outras. Ou seja, se você quer se aprofundar, utiliza as Bíblias de estudo, que são recursos que é para a pessoa crescer. Mas o que o Espírito Santo ele quer, meu amigo, minha amiga, é que você medite na lei do Senhor. Quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você meditar na Bíblia, porque você vê que, glória a Deus, é por isso que a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela fala por si, ela não precisa de mim, ela não precisa de... A Bíblia, ela fala por si só, ela se defende por si só. Algo que fala, algo que é mencionado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é referência. Nós vemos Josué capítulo 1, versículo 8, Deus falando que é para Josué meditar na palavra de Deus. E nós vemos que Cristo, ele também falou no Evangelho de Mateus 5, no Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, dizendo o seguinte, que examinai as Escrituras Sagradas, porque julgaste ter nela a vida eterna. E se eu não estou enganado, no capítulo 20 ou 22, ele fala que é para os escribas e fariseus: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Deus fala na boca do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Está a entender quando nós não queremos estudar a palavra de Deus, ou quando nós não queremos ler a palavra de Deus, a gente é candidato a errar, a gente é candidato a ser destruído. O que é isso? A pessoa vai colocar a cara, a mão, o pé no pecado por falta de conhecimento. As pessoas, elas seguem o conselho dos ímpios, elas andam no caminho dos pecadores, elas se assentam na roda dos escarnecedores, porque elas não têm Deus, elas não conhecem a palavra de Deus. Você vê que hoje é muito fácil os cristãos se deixarem ser influenciados por pecadores, por escarnecedores, por ímpios. Sabe por quê? Porque eles não se aprofundam na palavra. Quanto mais você encher a tua mente, o teu coração da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai te fazer ser uma pessoa muito sábia, vai dar inteligência. Primeiro, o que? Para você não seguir o conselho dos ímpios, para não andar com pecadores, para não se assentar na roda dos escarnecedores. O Espírito vai motivar você à oração. A oração. E nós só seremos capazes de fazer orações inteligentes. Missionário, o que é isso, uma oração inteligente? Uma oração inteligente é uma oração fundamentada na palavra de Deus. É uma oração fundamental. Você vai orar a Deus, mas você está a falar com Deus, mas ao mesmo tempo você está a fazer relembrar a Deus a sua palavra. Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz: não temas. A tua palavra diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua Deus. Isso são orações inteligentes. Mas para você fazer oração inteligente, meu amigo, minha amiga, então você tem que ruminar, você tem que meditar de dia e de noite. Deus falou isso para Josué, isso serve para nós. Deus falou isso para Josué
porque ele era o sucessor, ele foi o sucessor de Moisés. Quer vencer, quer parar de sofrer, quer parar de ser manobra na mão dos mercantilistas da fé, medita na Bíblia Sagrada. Estuda a palavra de Deus. As pessoas vão chamar você de rebelde, mas medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você terá uma autoestima forte. Sabe o que as pessoas preferem fazer hoje? As pessoas não querem meditar. As pessoas só querem fazer fofoca, as pessoas só querem falar da vida dos outros, as pessoas só querem falar o que Deus está fazendo na vida das pessoas, mas as pessoas elas não têm tempo de meditação, elas não têm um tempo de se desligar do mundo exterior, de ficar reservado na sua privacidade e de se imergir no seu interior, fazendo um exame, uma análise de si mesmo. Sem a palavra de Deus, nós estamos irremediavelmente perdidos. O segredo de todo grande e todo homem que Deus usou está na meditação. Você quer ser feliz, você quer saber o que Deus quer na palavra dele, medita. Quando eu comecei a meditar na palavra de Deus, Deus falou comigo, você vai ser, eu quero que você seja um missionário, porque essa é a minha vontade para a tua vida. E Deus, ele quer que você conheça o que ele quer para você, o que é melhor para você. Mas você tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Só assim você fará prosperar os seus caminhos. E o salmista, no capítulo 119, versículo número 147, 147, ele fala que ele, Senhor, eu suplico o teu socorro, depositei na tua palavra a minha esperança, fico acordado nas vigílias da noite. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Ficar acordado na madrugada, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Que o Espírito Santo ele possa gerar fome no teu coração da palavra de Deus. A palavra de Deus ele é mais doce do que o mel e é alimento sólido para a alma. A pergunta é, o que é que você tem ouvido? O que é que você tem visto? Se você não sabe, meu amigo, minha amiga, tudo aquilo que o processo mais, o sentido mais próximo do processo mental é a visão. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, está entrando no cérebro. E a pergunta de Deus é, o que você tem visto? Se você tem visto muita música secular, você tem visto muita pornografia, se você tem visto muita música imundana, muitas músicas pagãs, muitas músicas que não vão trazer nenhum benefício espiritual para você, então aquilo vai influenciar a tua personalidade, você será uma péssima personalidade. E infelizmente a maioria, meu amigo, minha amiga, só vê lixo, só ouve lixo e só fala lixo porque a intenção da maioria ou a tendência da maioria é para a impiedade, é para a maldade. Que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Se você está a ouvir essa mensagem, se o Espírito está a falar com você, peça a Deus misericórdia, porque Deus ele te ama e ele quer te dar a graça de você ouvir a palavra dele, porque ele quer te libertar da ignorância. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito iluminou o meu coração e me levou a partilhar com vocês sobre o poder da meditação na lei do Senhor, que a tua vida a partir de hoje possa mudar. Preste atenção na palavra de Deus. Ou se você tem Bíblia, comece a ler. Comece a ler a tua Bíblia, meu amigo, meu amigo. Leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia Sagrada, você será uma pessoa completamente forte. Você será uma pessoa completamente feliz, porque o Espírito vai começar a te dar diretrizes de como você tem que começar a proceder, como você tem que começar a viver, como que você tem que fazer, como que você tem que começar a fazer as coisas que é para a tua vida andar melhor. Como assim, missionário? O Espírito Santo vai começar a sinalizar para você que você mesmo, através da tua inteligência, com a palavra de Deus, você vai conseguir encontrar soluções para os problemas da tua vida. Amém? Por isso, meu amigo e amiga, Deus ele te ama. E se ele te dá a graça de ouvir a voz dele, dê valor. Amém? Vou fazer a oração e espero que através da oração que o Espírito ele possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa mensagem que o Senhor falou através de mim para essa pessoa sobre o poder da meditação na lei do Senhor. O Senhor fez Josué entender isso, que é para, se ele quisesse suceder a Moisés, ele tinha que meditar
na lei do Senhor de dia e de noite. Tinha que fazer cuidar de cumprir tudo quanto está escrito, para que ele seja um homem próspero e para que ele venha a ser bem-sucedido. O mesmo que o salmista ele também falou, que como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nessa limita de dia e de noite. Espírito Santo, ajuda essa pessoa a entender a tua palavra. Que o Senhor possa despertar na mente, no coração dela, a fome da Bíblia, fome de querer estudar a tua palavra, de ler a tua palavra todos os dias, a tempo, a fora de tempo, para que ela venha a ser feliz, para que ela venha a ser próspera, para que ela venha a ser bem-sucedida e para que ela não se deixe dominar pelos mercantilistas da fé. Cuida dessa pessoa, guarda a vida dela, entrega a vida dela nas tuas mãos. Só tenho que te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê como missionário, diga glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me levou a partilhar com vocês sobre o poder da meditação da lei do Senhor possa mudar a nossa vida. Vamos meditar, vamos ler a palavra do Senhor. Missionário, para onde eu tenho que começar a ler a Bíblia Sagrada? David Yong Cho, ele conta um testemunho sobre a conversão dele. Ele declara dizendo que diariamente vinha visitar, antes dele se converter, vinha sempre uma menina visitar ele e ela vinha sempre pregando a palavra dele, até que um dia a menina deixou a Bíblia, ele começou a ler. Ele não entendia nada, porque a menina simplesmente lhe deu a Bíblia. Ele começou a ler no livro de Gênesis, na genealogia de Adão e Eva, e ele foi lendo, até que ele foi desistir, mas a menina falava sempre, seja persistente, leia. Ele começou a ler e ele começou a entender a palavra do Senhor. O Espírito ele vai te ensinar, se você quiser começar a ler a história de Jesus, os evangelhos, leia. A partir do momento que você abrir a Bíblia e começar a ler, o Espírito Santo vai falar com você, mas tem que tomar a decisão de ler. Faça um plano, faça um programa. Tem um programa de ler a Bíblia Sagrada todos os dias, até você ficar acostumado, ficar habituado com a palavra de Deus. Mas você tem que ler. Amém? Deus abençoe vocês. Espero estar com vocês até a próxima pregação que o Espírito me levar a partilhar com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom final de semana. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.